Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a todos que estão nos assistindo nesta manhã ou que irão nos assistir posteriormente. Que Deus abençoe grandemente a todos. E eu faço uma pergunta. Aleluia. Quem aqui tem planos para o futuro? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos nós temos planos para o futuro, mas o mais importante é que nós coloquemos Deus à frente dos nossos planos. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã uma passagem que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao versículo 17. Essa passagem tem como título A Falibilidade dos Projetos Humanos. Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos a igreja. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa passagem de Tiago vai falar aqui sobre a falibilidade dos projetos humanos. Vai falar que tudo aquilo que está apenas nos projetos humanos, sem a participação de Deus, é falível. Tudo aquilo que você planeja, mas que não está na direção de Deus, está fadado ao fracasso, está ali com uma probabilidade muito grande de dar errado. Eu creio que nesta manhã, todos nós que aqui dizemos que temos planos, e nós temos planos, nós temos projetos para o futuro, e isso é muito bom. Eu fico feliz em saber que cada um de nós aqui tem planos, tem projetos, sonha com dias melhores, está buscando um crescimento para a sua vida secular, está buscando um crescimento para a sua vida espiritual. É muito bom que assim seja, mas é de fundamental importância que Deus esteja à frente de tudo o quanto você está planejando, para que nós não venhamos incorrer em erros, em alguns erros. Aqui eu vou numerar 3 com relação ao futuro. E o primeiro erro que eu quero aqui falar é que é um grande erro a gente planejar o futuro sem a participação de Deus. Você pode planejar o seu futuro, é bom que faça isso, conforme eu já falei, mas é de fundamental importância que esse planejamento do teu futuro seja com a participação de Deus. Nós vemos aqui na Bíblia que quando Ló foi dito a ele para que ele escolhesse qual caminho ele deveria seguir, para que não houvesse briga entre eles, porque ali era uma família, porque ali eram de sangue, eram
pessoas que não tinham por que estar brigando. Então, a gente vai ver que Abraão vai dar oportunidade para que Ló escolhesse qual caminho ele iria seguir. Se ele iria para a direita, Abraão iria para a esquerda. Se ele escolhesse a esquerda, Abraão iria para a direita. Mas que ele não entraria em contenda, que ele não brigaria. A gente conhece essa passagem, quando vai nos mostrar que Ló, seduzido pela campina, seduzido pelo verde, pela possibilidade de trazer a ele um futuro maravilhoso, próspero, uma vez que para o gado dele, para os animais dele, aquela campina, aquilo tudo que estava diante dos olhos dele, certamente era bem interessante. E ele então vai escolher aquilo que melhor parece aos olhos dele. Ele vai escolher então um caminho que ele não consulta a Deus, ele não busca a orientação de Deus para ver se aquilo era o melhor para ele, Ló, se aquilo era o melhor para a esposa dele, se aquilo seria o melhor para as filhas dele. Ele não pergunta a Deus, ele não indaga a Deus, ele não coloca a Deus nos planos dele, nos projetos dele. Ele apenas é levado pela sedução das coisas bonitas que estão diante dele. E ele não vai consultar também Abraão, ele não vai consultar ninguém, ele vai apenas se deixar levar pela sedução daquilo que lhe parece bonito, daquilo que lhe parece interessante. E muitas vezes nós também, quando estamos diante de uma situação, diante de uma escolha, muitas vezes nós somos levados a tomar uma decisão baseada naquilo que os nossos olhos estão vendo, daquilo que pode ser interessante para nós, daquilo que é agradável aos nossos olhos. E muitas vezes nós não colocamos Deus, nós não pedimos a participação de Deus na nossa decisão. O resultado disso é que Ló, então, de tenda em tenda, de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, ele vai dar lá em uma cidade, ou duas cidades, em cidades, no caso, que eram cheias de pecado. E essas cidades, então, ali vai levar Ló a uma destruição da família dele. É isso que acontece conosco também, ainda nos dias de hoje, porque a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é importante, ela é penetrante, ela é atual. A palavra de Deus é a mesma palavra que valeu para Ló, é a palavra que vale para mim hoje e que vale para você, para que nós venhamos escolher as nossas escolhas sejam com a participação de Deus. Porque quando a gente faz sem a participação de Deus, a probabilidade, como eu já disse, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então nós podemos sim planejar o nosso futuro, mas com a participação de Deus. Você planeja um casamento? Coloque Deus à frente. Peça a Deus a orientação de Deus. Peça a Deus para que Deus mostre aquele que será o teu esposo. Peça a Deus para que Deus mostre quem será a tua esposa. Você está planejando fazer uma faculdade? Peça a Deus a orientação de qual curso você vai fazer. Porque muitas vezes nós fazemos um curso universitário porque nos é dito que é aquilo que está pagando bem, é aquilo que está dando dinheiro, é o curso determinado, é aquele tipo de curso que está pagando mais, é aquele que tem mais oportunidade de emprego. E às vezes a gente vê que um ou outro se deu muito bem naquele curso, mas não significa dizer que você vai também, por fazer aquele curso, você vai estar bem. É preciso que Deus esteja no negócio, é preciso que Deus esteja ali tomando a frente, que seja de Deus aquela tua decisão, aquela tua escolha. Você está muitas vezes
precisando comprar ou procurando comprar uma casa, ou se mudar, ou fazer qualquer coisa na tua vida, esteja planejando uma casa maior, com mais conforto para a tua família, é maravilhoso que você faça isso, é bom que você faça isso. Mas você precisa da orientação de Deus, você precisa que Deus esteja no negócio, você precisa que Deus esteja à frente, que Deus já esteja ali naquela casa, vendo aquela rua, sabendo se aquela rua vai ser boa para você, se ali você vai ter a segurança, se você vai ter uma boa escola para o teu filho, se a tua esposa vai se dar bem naquela região, se você vai se dar bem junto com aquela vizinhança. Enfim, tudo que a gente faz, é preciso que nós coloquemos Deus no comando de todas as coisas. Isso vale para todos os segmentos da nossa vida. Tudo aquilo que você está planejando, coloque Deus. Muitas vezes uma pessoa ganha um determinado dinheiro, e aí ela vai entrar num negócio que ela não sabe exatamente como é que aquilo funciona, ela não entende nada daquilo, mas ela resolve abrir uma empresa de uma coisa que ela não domina, aquele assunto. E muitas vezes a gente vê essas pessoas fracassadas. Por que essas pessoas fracassam tanto? Por que as pessoas trabalham muitas vezes a vida praticamente inteira e junta dinheiro, aí chega num determinado momento, ela resolve abrir uma empresa, não quer mais trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar só para mim. E aquela pessoa então vai abrir uma empresa porque alguém falou para ela que determinado ramo está dando dinheiro, determinado ramo é bom, mas ela abriu aquela empresa sem sequer consultar a Deus, sem sequer pedir a Deus a orientação. E quantas vezes a gente vê pessoas que tiveram o seu empreendimento fechado, a sua loja fechada, porque não foi de Deus. Porque Deus não estava no negócio, Deus não estava ali contigo. Você fez aquilo ali, você planejou, mas sem a orientação de Deus. Sem ali, Deus está no negócio contigo. E muitas vezes, a gente vê aqui pela palavra de Deus, ele fala assim: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então, eles aqui, nessa passagem, a gente vê, olha, eles sabem quando, eles sabem onde, eles sabem o que vai ser feito. Só que Deus não está na história. Só que Deus não está no negócio. E aí, Tiago nos aconselha, digo-vos a vocês, falo para vocês, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã, porque tudo é efêmero, tudo é passageiro, a vida é passageira, tudo é muito rápido. Por que a nossa vida? Ele pergunta. É um vapor, é uma nuvem que aparece por um pouco e depois desvanece. A gente às vezes, sobretudo nesses tempos agora, a gente às vezes olha para o tempo de manhã e está um sol violento, e aí lá para tarde, assim, repentinamente, começam aquelas nuvens, e aí já muda tudo. Não muda tudo? Mudou todo o cenário. Já vem uma chuva, às vezes uma chuva forte, chuva torrencial, que vem destruindo tudo, mudando todo o cenário. Aquelas pessoas que estavam lá agora, nós estamos acompanhando o que está acontecendo, Marrocos, no Rio Grande do Sul, todos estão vendo isso, todos estão acompanhando, todos estão sabendo. Agora, na Líbia também, acho que está em torno de 20 mil, mais de 20 mil pessoas mortas na Líbia. Aquilo aconteceu, irmãos, num piscar de olhos. No Rio Grande do Sul, foi chuva, choveu muito, e aquela situação. Então, como eu já disse uma vez aqui, talvez coisa de alguns dias, mas não muitos dias, alguns poucos dias, para melhor dizer.
estavam se sentindo ricas, porque tinha gente ali que era dono de supermercado, gente ali que era dono de farmácia, gente ali que era dono de colégio, gente ali que era dono de empresa, gente ali que tinha família, gente ali que tinha saúde, que tinha tranquilidade. E de repente, todo o cenário muda. A nuvem passou, a nuvem mudou, tudo mudou. Assim é na nossa vida. Então nós não podemos afirmar o que é que vai ser daqui a um minuto. Nós não temos. Nós não temos essa capacidade, nós não temos como prever o que vai acontecer na nossa vida daqui a um minuto. E muitas vezes nós nos sentimos tão presunçosos, muitas vezes nós nos sentimos tão arrogantes. E é sobre a arrogância que eu quero falar, que muitas vezes o homem faz suposições. Ele supõe que ele vai fazer determinadas coisas e ele supõe que tudo aquilo ali independe da vontade de Deus. Ele é tão arrogante que acha que pode fazer sem a participação de Deus. A gente vê uma passagem na Bíblia que eu creio que seja uma das passagens que mais ilustra o que eu quero falar, que está em Gênesis capítulo 11, quando aqueles homens ali, eles vão se reunir e vão tentar construir uma torre. Vão começar uma torre. E o projeto deles é que eles cresçam, é que eles se tornem famosos na terra e que eles se tornem também independentes da vontade de Deus. Porque se viesse ali uma grande enchente, eles não teriam nenhum problema. Eles estariam no alto, eles pegariam aquela escada, subiriam aquela torre. Então eles estariam seguros de uma possível enchente. Eles chegariam até o alto sem a participação de Deus na salvação. Simbolicamente, ele estava dizendo: olha, eu posso chegar aos céus sem a participação de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã que não há como você chegar aos céus sem a participação de Deus. Não é o que você faz que te salva. Tiago também vai nos dizer que as nossas obras apenas são mortas sem a fé. E é a fé que a salvação nos vem para nós pela fé em Cristo Jesus. Não pelas nossas obras, para que nós não venhamos nos gloriar nela, para que nós não venhamos nos exaltar e dizermos: olha, eu sou salvo porque eu fiz por isso, porque eu comprei a minha salvação, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Por isso é que nós somos salvos. Não há como nós comprarmos a nossa salvação. Nós não podemos ter a presunção, a arrogância, a soberba de achar que nós somos capazes de alguma coisa. Nós não temos a soberba, não podemos ter a soberba, a arrogância de achar que nós não dependemos de Deus. Nós somos carentes de Deus, nós somos necessitados de Deus. E eu reconheço aqui nesta manhã e quero que você reconheça aí a tua total dependência de Deus. Eu reconheço a minha total dependência de Deus. Sem Deus eu nada posso fazer. A palavra de Deus hoje na introdutória nos disse lá que uma vara sozinha, o que ela vai fazer aquela vara sozinha? Se ela não estiver enxertada, se ela não estiver ali ligada, o que é você sozinho? O que somos nós sozinhos? O que nós podemos fazer? E Cristo vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Eu nada posso fazer se não for a graça de Deus sobre a minha vida, se não for a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida.
E nesta manhã nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, somos carentes de Deus. E nós aqui rejeitamos qualquer soberba, qualquer arrogância de homens que fazem, que supõem que por eles mesmos eles possam chegar a alguma coisa, possa afirmar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Muitas vezes a gente esquece que até mesmo um mosquito, eu falava isso esses dias na minha casa, que a gente se acha tão forte, o homem se acha tão poderoso, mas às vezes um mosquitinho de nada vai dar uma picada no homem e o homem cai, perde a vida, perde a força, perde tudo. Mosquito, um simples mosquito. Para nos mostrar que nós não somos nada, nós somos frágeis, nós não sabemos nada sobre o nosso futuro, sobre aquilo que vamos fazer. Então Tiago recomenda aqui para que nós não venhamos nunca a dizer, afirmar que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? Ele está dizendo, nossa vida é tão passageira, é tão efêmera, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida na terra é breve. Jó vai falar que é como se fosse assim, uma rápida passagem no corredor. É algo muito rápido. A vida é muito rápida. A nossa existência na terra é muito rápida. Então o homem ele faz determinadas suposições sem contar com a participação de Deus. Então ele vai dizer que em lugar do que devia dizer se o Senhor, e em lugar disso ele deveria dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, nós faremos isso ou aquilo. Ou seja, nós ainda dependemos de Deus, porque aquilo que nós temos em mente fazer, e nós só iríamos fazer se nós estivéssemos vivos. Mas quem é o dono da minha vida? Quem é o dono da tua vida, se não Deus? Se Ele não te permitir, você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter toda a força do mundo, você pode ter tudo que é possível que o ser humano tenha. Mas se Deus não te permitir que você tenha vida, você não vai fazer nada. Você não é nada, você está na mão de Deus. Você está totalmente dependente de Deus. E assim é na minha vida e na tua vida. Nós devemos colocar todos os nossos planos, todos os nossos projetos, submeter à vontade de Deus, perguntar a Deus, sendo a vontade de Deus fazer isso ou aquilo. Muitas vezes as pessoas tentam construir a sua vida, fazer a sua vida do seu modo, independente da vontade de Deus. E as pessoas muitas vezes vivem a sua vida como se não existisse amanhã. Como se não existisse amanhã. E essas pessoas querem fazer tudo aquilo que acham que podem fazer, sem pensar na sua vida. Eu como falo amanhã, porque para nós tem um amanhã, tem a eternidade para nós. Para o ser humano há uma eternidade. E ele vai dizer uma eternidade se essa é eterna de fato. Essa vida é eterna. Uma vida onde você vai passar com Deus, ou distante de Deus. Isso é certo. Agora, a tua vida, a minha vida aqui na terra, ela é passageira, ela está aqui hoje, mas pode não estar amanhã. E a gente faz tantos projetos, como se a gente fosse viver mais 30 anos, como se fosse viver 50 anos, e a gente se esquece das coisas de Deus, a gente se esquece de buscar a Deus. Se a gente perguntar talvez a um jovem que está passando na rua agora, se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, ele vai dizer, não, eu posso esperar um pouco mais, eu posso esperar para quando eu tiver 20 anos, para quando eu tiver 30 anos, talvez para quando eu tiver 40, talvez para quando eu tiver 50. E aí ele fica, não,
eu não vou fazer agora. Eu posso fazer agora porque eu sou jovem, eu tenho uma vida, eu vou viver porque eu vou aproveitar a vida, eu preciso ser feliz, eu tenho que viver a vida, e afinal de contas, só existe uma vida, ele diz, mas na verdade só existe uma vida física, mas na verdade é uma vida espiritual para a qual nós iremos viver a nossa eternidade. E aonde nós queremos viver, aonde nós queremos passar a nossa eternidade, melhor dizendo, aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Ele vai dizer então, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como esta, é maligna. Então a presunção humana é maligna, porque está dando uma glória a si mesmo. E essa glória a si mesmo, está dizendo, é maligna, um sentimento maligno que não provém de Deus, que está deixando Deus de lado para você gloriar, para você se gloriar, para você se firmar nos teus próprios conhecimentos, na tua própria sabedoria, naquilo que você entende como sendo forte, como você sendo capaz de fazer. E Deus vai dizer que tudo isso é maligno, de procedência é maligna. A tua presunção é maligna. Quando nós somos presunçosos, quando nós achamos que podemos fazer as coisas sem a participação de Deus. Não, isso aqui eu sei fazer muito bem, eu não preciso de Deus, não, preciso sim. As coisas mais simples da nossa vida, nós precisamos de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, mesmo sendo as coisas mais simples possíveis. Precisamos da orientação de Deus. Você sabe qual é o caminho para o teu trabalho, mas eu recomendo que você, antes de sair de casa de manhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, se você trabalhar, ou para qualquer lugar que você vá, antes de sair de casa, ore a Deus, que Deus esteja na frente dos teus passos, que esteja contigo, que esteja junto contigo na caminhada, porque você conhece o caminho, mas não sabe os obstáculos que surgirão no decorrer desse caminho. Você não sabe quais são as pessoas que cruzarão a tua vida. E eu digo mais, ore por aquilo que você vai fazer. E digo mais, ore por todos aqueles que você vai encontrar pelo teu caminho. Porque muitas vezes quando a gente vai para o trabalho, a gente sabe sim qual é o trajeto da minha casa até o meu trabalho. Eu estou cansado de saber qual é o trajeto, mas eu não sei quem eu vou encontrar naquele dia. Quais as pessoas que cruzarão o meu caminho naquele dia. Como é que está o estado espiritual dessas pessoas que cruzarão o meu dia. Quais as pessoas que eu terei que lidar naquele dia. E muitas vezes as pessoas vêm com tanta carga emocional, pessoas vêm tão deprimidas, pessoas vêm tão, às vezes, tão endemoniadas até, que atrapalham o teu dia. Nós trabalhamos no setor, quer dizer, não eu exatamente, mas eu coordeno um setor, que a gente vê pessoas que vão lá buscar o seguro-desemprego. E então, eu entendo perfeitamente a pessoa que saiu de casa 4 horas da manhã e às vezes não tem o dinheiro para voltar para casa, não tem o dinheiro para fazer um lanche ali enquanto espera o atendimento. E ela fica ali às vezes até 3, 4 horas da tarde. E então essa pessoa às vezes foi negado o seguro dela, o auxílio dela. Essa pessoa fica tão revoltada que teve situação agora há poucos dias, que uma pessoa lá, se tivesse uma faca, teria matado o meu colega. Se atracou com ele, rasgou a camisa do homem. Tamanha era a fúria dele para com o colega. E aquele homem parece que estava tão endemoniado, aquele homem parece que estava tão transtornado, que ele não era um homem forte, era um homem franzino. Aquele homem tinha uma força, que foi preciso que vários colegas tirassem o nosso colega
senão ele teria morrido. Então, quando a gente sai de casa, você sabe o caminho, você sabe o trajeto. Mas não basta você, porque o seu trajeto não precisa orar, não. Precisa sim. Ora, para que Deus afaste dos teus caminhos essas pessoas. Para que Deus afaste do teu caminho situações. Ou para que Deus te dê sabedoria em como lidar com isso. Porque tem vezes que em determinadas situações da tua vida não tem como, que você não vivencie aquilo. Mas que você tenha sabedoria para vivenciar aquilo. Para que você tenha sabedoria, para que o nome de Deus seja glorificado. Para que você passe por aquela situação com vida. Para que você passe por aquela situação glorificando o nome de Deus. Então é importante sim que a gente coloque Deus à frente da nossa vida, dos nossos passos, dos nossos planos, dos nossos projetos. A gente não ter a presunção de achar que por saber fazer aquilo, eu não preciso de Deus. Eu não tenho a presunção de achar que por eu saber fazer aquilo muito bem, eu não necessito de Deus. Isso é presunção e é algo maligno. Você precisa sim de Deus. E nós vemos pessoas no mundo, pessoas que não estão buscando a orientação de Deus. São pessoas que acham que sabem, pessoas que acham que podem, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que desprezam a palavra de Deus, pessoas que não dão ouvidos à palavra de Deus, pessoas que confiam no próprio braço, pessoas que confiam na própria força. E a gente vê que a palavra de Deus diz assim: uns confiam em carros, em cavalos, mas eu confio no nosso Senhor. Nós confiamos no nosso Senhor. Nós não confiamos aqui na nossa força. Nós confiamos na força do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que está lutando por mim, que está lutando por você. É o Senhor dos exércitos que não perdeu uma batalha, que está te dando vitória. A vitória que você teve não foi tua, foi Deus que te deu essa vitória, porque se você teve vitória, foi vitória de Deus. Porque Ele não perde na sua batalha, Ele não perde na sua luta. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele está conosco nesta manhã. Ele está nos dando vitória nesta manhã. Mas Ele está falando para nós: filho, não confie na tua força, não seja presunçoso, não seja arrogante, não seja orgulhoso, porque o futuro dos orgulhosos, dos arrogantes, é um inferno preparado para esse pessoal muito arrogante. Eles não herdarão o reino dos céus. Os arrogantes, os presunçosos, aqueles que confiam somente em si. E a palavra de Deus vai nos dizer, também 2 Timóteo nos diz, que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmo. E ele começa a listar uma série de características deste homem de hoje, homem que nós estamos vivendo nessa sociedade atual. Homens presunçosos, amantes de si mesmos, arrogantes, que não precisam de Deus, que não contam com Deus para nada, que não colocam Deus em seus projetos, nos seus planos, que não temem a Deus. Homens que confiam apenas na sua própria sabedoria, no seu dinheiro, no seu plano de saúde, na câmara de segurança que está instalada no seu prédio. Homens que confiam apenas em si, mas desprezam a participação de Deus. Não sejamos presunçosos, não sejamos arrogantes de desprezarmos a participação de Deus em nada do que nós devemos fazer. Nós não podemos desprezar a participação de Deus. E há algo aqui que eu queria falar também, por fim, dizendo da procrastinação
que é isso, pastor? Procrastinar é quando a gente deixa as coisas para amanhã. A gente está jogando para amanhã. Sabe, no mundo tem uma expressão que fala assim, empurrando com a barriga. Alguém já viu isso? Tem muito isso. Tem muita gente que gosta de deixar as coisas para amanhã. Fica empurrando com a barriga. Ele sabe que tem que resolver hoje, mas não resolve hoje. Ele deixa para amanhã. Não vou fazer isso hoje não. Se converte, filho. Não me converteu. Eu posso me converter. Amanhã eu me converto. Filho, faz isso hoje. Não, pode chegar amanhã, eu faço. Filho, mas toma tal atitude agora, hoje. Não, pode deixar que amanhã eu tomo. Faz isso agora. Não, pode deixar que amanhã eu faço. É isso que está dizendo. É você procrastinar. É você deixar para amanhã, você empurrar para depois. Mas eu te pergunto, você é o dono desse depois? Não. Nós temos poder sobre o depois? Não. Nós temos poder sobre amanhã? Não. Então qual é a lição que nós tiramos disso? É o que nós temos que fazer, nós temos que fazer hoje. E nós voltamos ao mesmo assunto. É hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Porque nós não podemos procrastinar, não podemos empurrar para amanhã, porque simplesmente eu não sei se daqui a 10 minutos eu estarei vivo. Porque você não sabe se daqui a 1 minuto você estará vivo. Eu não sei se daqui a 1 minuto nós teremos condições de estarmos de pé, ainda que estejamos vivos. Nós não sabemos. Minha mãe vai fazer 94 anos agora, dia 15 de novembro. E aí, falava da minha irmã esses dias agora, domingo passado. Aí ela disse, filho, se você pode vir para cá, venha. Porque a minha mãe, ela está com um problema auditivo. E ela, por conta disso, ela tem se sentido muito, até, digamos assim, deprimida. Por quê? Porque ela não está mais interagindo com as pessoas. Minha mãe era uma pessoa que falava muito, conversava muito, reunia toda a família, reunia vizinhos, aquela coisa toda, mas agora ela se sente envergonhada de estar participando da conversa, mesmo entre os filhos e netos. Então, a dificuldade que ela tem de ouvir está amofinando ela. E ela me diz, olha, pode ser que a minha mãe não morra esse ano, pode ser que ela não morra no próximo ano, mas uma coisa é certa, a questão auditiva nela vai cada vez piorando, e a gente viu isso de uns 5 anos para cá. Toda essa questão da auditiva dela, ela vai enfraquecendo. Então, daqui a 3 ou 4 anos, você vem, mas encontra minha mãe numa cama, não pode ouvir nada do que você está falando. Então venha agora, venha hoje, para dar um abraço para a mamãe, para falar com a mamãe, porque talvez a gente não tenha a oportunidade, ou sabe lá até quando a gente vai conversar com ela, que é uma coisa tão simples, que é uma coisa tão básica, você ouvir o que alguém está falando. Mas eu não posso contar se amanhã ela vai me ouvir. Então eu tenho que ir agora. Eu tenho que fazer agora. Nós temos que fazer agora. Você tem que abraçar o seu irmão agora. Você tem que dar graças a Deus agora. A gente tem que fazer as coisas para Deus agora. Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. É isso que Tiago está falando. E eu não posso fazer planos para amanhã se Deus não estiver nisso. Porque tudo está sob o controle de Deus, tudo está na dependência de Deus. Isso é se Ele quiser. Eu estou contando que nós ainda vamos fazer grandes coisas, provavelmente com relação à minha mãe. Eu creio que nós ainda teremos a oportunidade de umas novas visitas, mas eu sei também que tudo isso está na mão de Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas. Então o Tiago está falando para que nós não venhamos empurrar com a barriga, nós não venhamos procrastinar, fazer para deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje.
A tua salvação é hoje. O dia que você se converter a Deus é hoje. O dia que você se voltar para Jesus é hoje. O dia que você pedir perdão a Deus por todos os seus pecados é hoje. Porque se você disser, não, amanhã eu vou pedir perdão ao meu irmão, algo que eu fiz a ele, eu vou pedir perdão porque amanhã eu vou estar melhor, amanhã talvez eu esteja mais espiritual, então eu vou deixar para amanhã. E aí, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, Lucas capítulo 12, lá do versículo 16 ao 21, que ele vai falar basicamente 12 do 16 ao 21, e ele vai falar a palavra sobre o rico insensato. Aí lá no, eu vou ler só esse para fechar, que ele fala assim, e disse, farei isso, o homem está falando, eu vou derribar os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui é uma situação de um homem que ele tinha, digamos assim, tido uma boa produção durante aquele ano. Aí ele, poxa, alma, eu estou aqui muito feliz porque realmente a produção desse ano foi tão boa que eu vou fazer mais celeiro para exportar toda essa produção. Enfim, ele começa a falar. E aí Deus vai dizer para ele, louco, por que tu não sabe se hoje a tua alma será perdida? E para quem ficará? Então nós não sabemos o que pode acontecer conosco hoje. Nós não sabemos, isso todos nós no contexto. Para que essa palavra nos serve? Para nos dizer que não é para deixar para amanhã. O perdão que você tem que pedir é hoje. O perdão, o se consertar com Deus é hoje. Você fazer o melhor para a tua família não é amanhã, é um projeto para hoje. O que você tem que fazer não é um projeto para depois, é um projeto para hoje. Tudo aquilo que você, eu quero mudar, mude agora, é hoje. O projeto para a tua vida é hoje. Porque se você deixar para amanhã, a palavra de Deus nos diz aqui, você é um louco, você é um insensato. Porque você não sabe quando Deus vai pedir conta da tua alma. Porque Deus não sabe que hora que vai te chamar, que vai te recolher. E muitas vezes, tantas e tantas pessoas que estão no hospital, pessoas que estão no leito de um hospital, que já não estão mais falando palavra nenhuma, que já não estão mais sequer balbuciando uma palavra. Você acha que ela tem condições de pedir perdão àquele irmão que um dia ela magoou, aquela pessoa que um dia ela feriu? Ela tem como pedir perdão? Ela tem a oportunidade de refazer os seus erros? A oportunidade que nós temos de refazer os nossos erros, nós glorificamos o nome de Deus, porque Deus nesta manhã está dando uma oportunidade para que Deus está nos dando uma oportunidade para que nesta manhã você ouça a palavra de Deus, para que você se conserte com Deus, para que você peça a Deus perdão pelos seus pecados, peça perdão ao seu irmão, naquilo que você ofendeu, naquilo que você magoou, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aquela pessoa que está no hospital talvez até quisesse pedir perdão, mas passou a oportunidade. A oportunidade da tua vida é algo que passa e uma vez passada nunca mais volta. Muitas vezes é assim. Nós glorificamos a Deus porque nós temos a oportunidade de todo dia estar na casa de Deus, estarmos prestando o nosso culto a Deus.
E na minha oração eu sempre agradeço a Deus a oportunidade que Ele me dá de estar na casa de Deus, de estar aqui, porque eu sei que muitas pessoas gostariam de estar na casa de Deus e elas não estão. Mas quantas vezes elas tiveram a oportunidade de estar na casa de Deus e desprezaram? Porque naquela situação, naquela ocasião, elas estavam com saúde, elas estavam bem. Mas chega um dia na tua vida que você não está bem. Chega um dia na tua vida que você não tem mais domínio sobre o teu corpo. Chega um dia na tua vida que você não tem mais domínio sobre os teus sentimentos, sobre sequer sobre as tuas palavras. Você não tem mais domínio sobre o teu corpo. E aí a tua oportunidade de se concentrar com Deus passou. Louco, nesta noite pedirão conta da tua vida. Que nesta manhã, o nosso Senhor Deus, que falou por meio desta palavra, para que você, tenhamos sim projetos, tenhamos sim planos, façamos nossos planos, tenhamos nossos sonhos, mas não deixemos nunca de colocar Deus à frente, de perguntar a Deus se é isso mesmo que Deus quer. Que nós não venhamos ter a presunção de achar que nós mesmos somos capazes de fazer alguma coisa sem a participação de Deus. Que nós não venhamos nunca deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Que nós possamos ser obedientes à voz de Deus. E sobretudo, em todos os momentos, agradecer a Deus pela oportunidade que sempre Deus está nos dando. Mas nós nunca sabemos se Ele vai nos dar outra oportunidade. Esta oportunidade que nós temos aqui, neste dia, nesta hora, neste momento, é uma oportunidade única. E que você aproveite bem esta oportunidade que Deus está te dando. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.